Bem-vindo ao Estética na Real, teu ponto de encontro com as últimas novidades, tendências e tecnologias da área da estética. E vamos ao episódio de hoje. Hoje vamos receber uma advogada, né, para a gente conversar sobre reparação judicial em casos de intercorrências, sobre um assunto muito pertinente aos profissionais da área da estética. E hoje nós estamos para tratar desse tema que é reparação com a doutora Camila Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos falar o currículo, né, dessa É, nossa convidada. exatamente. Então, nossa convidada de hoje, né, a doutora Camila Almeida, certo? Ela é da área de Direito Trabalhista, Administrativo e Civil, bacharel em Administração de Empresas, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Público, especialista em Direito e Processo de Trabalho. Então, Camila, muito bem-vinda, como a Edilma falou, né? Foi um prazer ter você aqui. Mas conte pra gente, o que levou você para a área do direito? Como é que você se encontra hoje nessa área? Explique pra gente aqui como foi essa descoberta. Bem, eu sempre quis fazer direito, talvez por influência da minha mãe, mas acabei em administração de empresas. Só que eu não era uma boa profissional, eu não era satisfeita Não em tinha em paixão, né? Não existia exato, paixão. não era meu sonho, Hum, então não era uma boa profissional. Então fiz direito e me encontrei no direito. Então atuo como advogada desde 2013. Inicialmente, o peso era direito do trabalho, porque foi também uma paixão de faculdade, né, eu tinha um professor muito bom de direito do trabalho, que me influenciou a ir para essa área e, consequentemente, uma paixão. Só que daí, no decorrer da militância, a gente vê que existem outros ramos com novos desafios, né, que sempre é importante, e também novas paixões. Direito em si é necessidade do cliente, né, é porque por verdade. mais que você atue numa área, ele sempre te procura para outra, até para ter uma referência. E dessa forma foi surgindo também a abertura para outras áreas, que atuo também no direito civil e no direito, administrativo. uhum. Bem, né? Então a gente selecionou, Umas né, perguntas, né? algumas perguntas, porque os nossos espectadores, né, encaminham assim, os temas que eles mais desejam, e a gente selecionou alguns para a gente conseguir tirar algumas dúvidas aqui, né, esclarecer algumas coisas. Pois bem, vamos à nossa primeira Vamos. pergunta para hoje. Doutora Camila, antes de entrarmos diretamente em nosso tema, gostaria de saber quais seriam os documentos necessários para a relação de paciente como consumidor de serviços estéticos e o profissional da estética que está prestando o serviço. Isso, bem pertinente a pergunta. Inicialmente é bom ressaltar que é uma relação de consumo, né, então como Uhum. relação de consumo você tem que estabelecer regras, e essas regras são estabelecidas através de contrato, né, o contrato de adesão. E nesse contrato o profissional de estética vai deixar claro o procedimento, o produto utilizado, as sessões, né, para que haja um resultado. Também é interessante ter as fotos antes e depois, e principalmente a ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese é importante que o cliente assine ou não, não necessariamente? Seria só. Importantíssimo, porque lá é onde ele vai deixar por escrito, né, é importante ele falar, lógico, né, na entrevista eu acredito não, o profissional tem que fazer questionamentos em relação à saúde do paciente. Mas na ficha de anamnese, ele vai deixar lá por escrito, né, medicações, possíveis problemas de saúde, de repente se for diabético, medicação, hipertensão, tudo isso vai estar lá designado, consignado, na verdade, no documento, que é a ficha, e vai fazer parte do prontuário do paciente. Certo. E assim, no caso do contrato, né, que ela Uhum. falou, porque o que é que acontece, né? O paciente, ele vem pra gente a primeira vez, a gente faz o primeiro contrato, e dali desenrola para outro procedimento, e aí a gente precisa ter um contrato para cada procedimento, ou cada protocolo, ou pacote que a gente fizer com o nosso paciente, porque termina que o paciente vai ficando ali, né? A gente É. faz só o primeiro contrato de início,
E depois vai Ele vai deixando, vai comprando vendendo, vai outros comprando outros serviços, é e não importante. são feitos, né? Mas é necessário a cada serviço existir um contrato. Sim, é necessário, até porque cada serviço é individual, Uhum. né? Cada produto tem sua especificidade. E é bom você deixar consignado naquele contrato, né? Até porque você começa com um contrato que tem sessão X para ter um resultado. E em outro procedimento é outro tipo de abordagem. Então é Certo. bom realmente cada procedimento ter um contrato específico. Por exemplo, uma aplicação de Botox. Lá você vai deixar especificado qual o procedimento e a documentaçãozinha do produto, né? Sim. Então, cada procedimento é interessante, um contrato diferente. Certo. Olha. Então, já puxando esse gancho aí, né? Uhum. Porque eu acredito que você vai caminhar para essa resposta mesmo. Mas enfim, então como é que a gente pode lidar com aquele cliente que antes de finalizar o tratamento, ele relate que não viu o resultado e queira cancelar? Então a gente fez um protocolo, né, em torno de 10 sessões, e aí ele fez 5 sessões e disse que já não viu o resultado e quer cancelar esse pacote, né? Então, juridicamente, eu posso não aceitar esse cancelamento, né, do tratamento, já que ele não finalizou, e aí assim, não teria como ter uma justificativa de que ele não viu o resultado, até porque a indicação seria realizar aquela quantidade de sessões para ter um resultado X, certo? E aí o que é que acontece? Nesse momento, eu sou obrigada a cancelar ou não? Como é que fica aí essa relação desse cancelamento? Ele dizendo que não viu o resultado, né? Mas ele também não finalizou o que foi acordado ali com ele. Pronto. Então vamos por partes. Inicialmente você não é obrigado a cancelar, porque como Uhum. regra, se você fecha um pacote, você deixa claro para o seu paciente, para o seu cliente, a quantidade de sessões que é necessária, que são necessárias para que alcance o objetivo. Então, no meio do procedimento, dificilmente você Uhum. vai ter um resultado significativo. Então, deixa claro para o paciente, né, que é necessário concluir o tratamento, né, para que se possa realmente ter uma avaliação real do que foi feito e do resultado alcançado. Mas falando em questão de contrato, o profissional ele vai consignar neste documento políticas de devolução de dinheiro, cancelamento do procedimento. Então, vai do profissional pensar como vai querer agir dentro da sua clínica de estética. Hum. Basicamente isso. Então, assim, se eu tenho uma política de cancelamento, né, e fala que passou já do prazo, então eu não sou obrigada. Ele assinou o Não, contrato, tem um termo dizendo que ele está ciente, então eu não sou obrigada a fazer aquele cancelamento, a não ser que eu queira. exatamente. Aí você, profissional, por mera liberalidade, pode fazer um acordo, né? A parte daquele contrato. Tipo, no meu contrato, como regra, eu vou dizer, só devolvo o dinheiro, só vai ter um cancelamento desse contrato, eh, após a conclusão das sessões. Antes disso, eu só faço se eu quiser, porque Uma aquele contrato, ele uhum. faz lei, né? É um contrato de adesão, mas lá você está, ele deixa o paciente ciente das cláusulas daquela relação de consumo. Eu tive uma dúvida agora que me veio. Esse contrato de cancelamento, o profissional ele mostra ao paciente no ato que ele está apresentando, fazendo a anamnese, fechando aquele procedimento, o pacote e a venda? A anamnese, ele vai ser uma ficha onde o paciente, ele vai deixar consignado possíveis doenças, por assim Certo, dizer, para que o profissional esteja seguro do paciente, das limitações, por do assim dizer, do paciente. paciente. Mas ele não é um contrato em si, um contrato jurídico. Ele é mais um suporte para o profissional, né, para avaliação do paciente. Ele seria um anexo, né? Um Isso. anexo. E a minha política de cancelamento, a minha dúvida é em qual momento eu apresento ao paciente. Ela é Ah, uma cláusula tá. do Era isso que eu queria contrato, ela é ouvir. uma cláusula do contrato. No contrato, você vai estabelecer diversas cláusulas dentro da necessidade da sua clínica, dentre elas, a cláusula de De cancelamento, cancelamento, né? pronto. Onde lá você vai dizer, vai ditar, por assim dizer, Uhum. regras
que vai ser pertinente para o seu empreendimento. Agora, é claro, é um contrato que vão ser 2 vias, uma Certo. sua, outra dele. Algumas pessoas podem dizer que não leu, mas é um contrato, em tese estamos falando com adultos, né, em tese não, são adultos, né, senão não pode fazer, eh, assinar o contrato e fazer o procedimento. Então tem que ser uma pessoa capaz. Então, assim, por cautela profissional, fale com seu paciente, não só especificando o procedimento a ser feito, as sessões, a quantidade de sessões, o produto aplicado, mas também como funciona, no sentido, olhe, você não vai ter o resultado na primeira sessão, no próximo tratamento que são 10, É. né. Então, assim, deixar Ser o tudo mais claro exato, possível. ser mais Olha, transparente nessa mas eu digo relação. assim que tô no dia a dia do atendimento, ele é complicado, porque a gente fala, mas assim, eu às vezes digo que o paciente, alguns pacientes, eles gostam de ser enganados, porque a gente fala: "Olha, não tem como dar um resultado nessa primeira sessão, então esse procedimento ele não vai atender aquilo que você busca", né. E aí, em determinadas situações, a gente até perde o cliente, né, É. porque ele quer que a gente diga que vá fazer esse milagre. Inclusive, essa questão do antes e depois de rede social, né, a gente tem que deixar bem claro que ali é daquele paciente. Cada um é um Foi aquele específico, né. organismo, né, foi aquele resultado. A gente coloca ali para mostrar, os possíveis resultados que pode ter com aquele procedimento, mas não significa que todo mundo vai ter, né. E assim, realmente é complicado. Mesmo depois que conclui, né, aquele procedimento, conclui aquele protocolo, a questão do resultado, eu acho que fica um pouco, às vezes, subjetiva em relação a achar ou não que deu. Lógico que a gente vai ter os registros das fotos, né, que foi uma Sim, das coisas que sim. você citou, né, no início. Mas, assim, mesmo assim, ainda é bastante complicado para a gente lidar com isso. E, assim, em relação ao cancelamento que o cliente quer, quando ele quer só o cancelamento e quer o valor do que falta fazer, é uma coisa. E quando ele quer todo o valor Mas que aí é fi que onde tá, ele já você vai realizou o estar num procedimento. contrato. Quando eu digo fale para o seu cliente, é mais uma precaução, é para Sim, evitar problemas futuros nesse sentido. "Ah, porque eu esperava resultado X". Não, eu falei para você, mas independente do falar, que é algo verbal, você não tem como comprovar, porque em regra, quando você atende um paciente, é você e seu paciente, sim. né. Então, assim, é uma cautela do profissional, até para que não gere frustração naquele paciente. Mas mesmo assim gerando, está lá no seu contrato, ó, especificado. Nós estamos lidando com adultos, né, Sim, maiores capazes de estabelecer relações e ler contratos, né, e nele vai estar lá tudo especificado, tudo escrito. Então, ele pode, lógico, dizer: "Não, eu não vi, eu não sabia", mas está lá no contrato. E ficam 2 guias, 2 vias, uma para você e outra para o seu paciente. Pode acontecer dele fazer essas situações? Pode, pode. porque são pessoas, mas o profissional tem que estar resguardado. É Muito verdade. bem, ó. Então, o Muito contrato importante. é o principal, né, É o dessa principal, relação é de o principal. consumo, né, que a gente está Exato, falando. é bom enfatizar, é uma relação de consumo. E numa relação de consumo, tem que estabelecer regras, né, e deixar essas regras muito claras para o paciente, para que não venha a ter problemas futuros. Eu até estava vendo um meme, né, esses dias, que era assim, eu gastando o dinheiro da sessão que o meu paciente ainda vai fazer. E a gente já tá lá gastando, né, e o paciente pede o Vai cancelamento, aí acabou com a Não, gente, mas né. não é contrato de internet, né, É, não é uma verdade. relação de internet onde você tem 7 dias já para se arrepender e devolver o produto, não é assim. Não é, né? Pois é, Então tem que ter verdade. responsabilidade. Então vamos lá, né, Dilma, para a próxima pergunta. vamos Aconteceu uma intercorrência e uma complicação. Pós-procedimento, o que o profissional pode fazer? Quais os passos seriam necessários para a demonstração de boa-fé do profissional? Vamos lá. Realizado o procedimento, É. tem possíveis reações adversas, né, todo procedimento, como toda medicação, né, e os corpos reagem de formas diferentes. Verdade. Então, o que fazer de início? Vou utilizar como exemplo a aplicação do botox. Sim, Uhum. Eh,
Feito o botox, você passa para o seu paciente situações que ele não deve se submeter, certo. né? Sim. Baixar a cabeça, ter um período de horas, tal. Recomendações, né? Recomendações, essa é a palavra. Então, assim, deixar para o seu cliente, claro, todas as recomendações. Pode ser por escrito, né? Mas também pode ser pelo WhatsApp. Sim, é Olha, bom, é importante registrar, né? sim, sempre registrar. Sempre registrar. Por isso a importância do contrato, porque o contrato é um registro. Quando eu falo para você dizer, conversar com seu cliente sobre tudo o que vai acontecer na compra daquele procedimento estético, é só mais uma cautela, né? Seria a lisura do profissional com o paciente. Mas voltando aqui. Então vamos lá. Teve intercorrência profissional, ter calma. Importante. Exato, ter calma e agir com celeridade. Tem que ser um profissional diligente. Então vamos lá. Informou para ele as precauções, o que ele deve evitar durante um certo período de tempo, mas mesmo assim deu problema. Pergunta como ele está, ou deixar claro para ele, na verdade é muito melhor deixar claro para ele que qualquer reação diferente dessas possíveis que foram passadas para ele, que ele entre imediatamente em contato com o profissional. Porque uma vez tendo algo fora do normal, é o profissional que vai saber avaliar o que fazer. Ou ir para um pronto-socorro, né? Ou voltar para o Fazer a indicação consultório. correta, né, Exatamente, das medidas que vão ser possíveis ali naquele momento, para exatamente, direcionar. exatamente. Agora, principalmente, ter calma. Mandou para o paciente, é bom até por WhatsApp mesmo, que é uma forma de registro. Mandou para o paciente todas as precauções, né, possíveis reações, e mesmo assim saiu da normalidade, entre em contato com o profissional. E uma vez entrando em contato profissional, nunca deixem para depois. Eu digo, não, mas daqui a pouco vai É, passar, é só um incômodo de momento. Não. Se você é um profissional, estudou e sabe quais são as reações possíveis dentro de cada procedimento, passou dessa normalidade, atue. Mande para um pronto-socorro, se for o caso, ou mande voltar para a clínica para que você possa fazer uma avaliação mais minuciosa e poder agir dentro daquela situação. E isso independente, assim, de quem foi o problema, né? Porque, assim, a gente passa a recomendação e o WhatsApp ele ajudou muito, né? Porque Sim, a gente vai e manda recomendação para ele não dizer que é não dinâmico, sabia. e é um É dizer que registro. não sabia, né? E assim, mesmo fazendo isso, tem procedimentos, por exemplo, que a gente orienta: olha, não use por 3 dias, você vai fazer aqui essa restrição. Né, não vai poder usar o protetor solar químico. E às vezes o cliente chega em casa, olha, doutora, tá tudo certo, já coloquei o protetor solar. Aí a gente bota, olha, a gente não falou sobre a recomendação. Já, eita, esqueci. Eu até gosto quando eles falam que esqueceu, né? Lembro, mas eu esqueci, porque aí fica registrado que ali foi uma questão que o paciente não Mas você realizou. também entende que a partir do momento que ele diz que esqueceu e fez uma coisa errada, você, como uma profissional, já atua no Sim, sentido, retira esse produto, ou é tenha isso. tal Faz as situação. orientações a partir Exato. daí, né. E, assim, mesmo, independente, né, como a gente falou, de quem é o problema ali, se foi ele que fez, que não seguiu as orientações, Sim. ou se foi por alguma coisa dentro do procedimento, a gente precisa agir, a gente não pode deixar o paciente, né, e nem Não, ficar nessa briga, mas não. foi porque é. você que não seguiu as orientações, foi porque você não seguiu as recomendações. Porque a gente vê que acontece isso, né. Mas é que tá, vai de profissionalismo, porque assim, complicações judiciais é um segundo momento. No primeiro momento é cuidado Cuidar com do o paciente. paciente, né? Uma vez você cuidando do paciente, por mais que ele venha dizer, eh, a culpa foi sua, mas você fez a sua parte, você cuidou do paciente Você e não negou em posteriormente momento algum a dar um atendimento, a dar exatamente. orientações, Foi né, um a ver. profissional diligente e agiu dentro Isso da conta situação, também, né? com certeza. Porque o que é que a gente vê, né? Esses dias eu passei, esses dias não, tem uns dias aí que a gente atende paciente modelo nos cursos. E aí eu mando, né, antes, a questão do termo, para que eles possam ler, para que quando ele chegue lá, ele só assine. E eu passo as orientações sobre o procedimento que ele vai fazer, porque tem procedimento que você vai ter restrições por 3 dias, por 15 dias, então eles precisam saber disso.
E aí, dentro das orientações, fala, né, que pode acontecer de ter edema, vermelhidão. Sim. E aí a paciente falou: "Ah, eu já não vou fazer mais, porque se pode acontecer isso". Aí eu falei para ela: "Exatamente, você tem que estar ciente dos riscos que você Para está pa". depois dizer que o Exatamente. profissional não Você avisou. tem que estar disposta a querer correr esse risco. Todo o procedimento estético, né, ele vai ter o risco, até uma simples limpeza de pele, que pode Uma manchar, reação que pode alérgica. gerar uma E é muito inflamação, pertinente, É, porque né. intercorrência é uma reação do corpo, não quer é. dizer que seja Culpa do profissional. falta de Profissionalismo. profissionalismo. Agora, quando a gente vai pra uma complicação, né, aí a gente vai ver aí qual foi o que foi que aconteceu. Mas, assim, eu vejo que muitos profissionais não passam isso para o cliente, do que pode acontecer, E estão se né. arriscando a Você É. ter um fez problema muito isso, maior. E quer não dizer, digo nem só judicial, mas é. assim, é o seu nome que está ali, é Ah, uma mas se eu vida que está for na sua falar, o frente. paciente ele não vai realizar o procedimento. E aí o paciente só pensa no resultado, vai, mas não tem noção do que pode acontecer. Né, ou de quanto tempo vai durar os efeitos Mas também se adversos, for por pensar exemplo. dessa forma, se eu não falar, o meu Vai não. cliente não vai querer, eu acredito que não tem nenhum procedimento, nenhuma clínica de estética aí, porque É, são diversos profissionais que eu estou falando, que esclarecem para o seu paciente essas possíveis reações e o cliente faz o procedimento. Então, não tem lógica um profissional da área estética dizer que não vai falar, porque senão ele não faz. Omitir essa informação que é tão É, importante, e né? dentro da documentação, não eu tem acho que a nem gente pode lógica, né? acrescentar até o termo de consentimento, né, para Sim, realizar o procedimento. sim, Né, falando sobre os riscos, sobre os efeitos adversos e que o paciente está querendo se submeter àquele procedimento. A assinatura dele concordando em tudo, porque às vezes o paciente omite informações, né? Ah, Mas está ali a ficha que ele pois assinou, que é, você perguntou e a exato. resposta negativa veio dele, você não tinha como saber, né? Porque Não depois adivinha, né? não adivinha, que tem isso também, o paciente está tão ansioso para fazer aquilo, que às vezes não poderia se submeter, tem uma contraindicação, mas ele omite a informação para o profissional. Então, Mas aí é que se tá o a profissional diferença. está todo documentado, Sim, ele não precisa ter receio, porque ele tem toda a rastreabilidade. Olha, eu perguntei, eu orientei, né? Ele assinou, eu fiz contrato, até para aluno modelo, que se pergunta, né? Que isso, apesar de ser aluno modelo, mas você tem que perguntar, não isenta entender nenhum da passo mesma a forma. passo do procedimento, porque é aluno modelo, É né? verdade. é aluno modelo, não é boneco. É verdade. Mas é isso mesmo, uma vez que o profissional fez a sua parte, se resguardou, procurou saber da ficha médica do paciente, orientou sobre possíveis complicações ou reações, e mesmo assim ele concordou, qualquer situação adversa, você está resguardado. Vai agir sim como Dá uma profissional, atenção ao vai dar o paciente. atendimento, vai dar um suporte, mas juridicamente, né, você vai estar com base, vai estar, como diz o Matuto, calçado, por assim dizer. É verdade. E assim, como você até citou, que o profissional ele tem que agir, né? E se ele Sim, está trabalhando com um procedimento, ele precisa saber o que fazer caso aconteça alguma É reação, importante, né? né? Porque a gente vê fatos que aconteceram que o profissional não sabia nem prestar o socorro, Isso, eu até estava passando né? por uma turma, mas né? foi profissional ou se diz profissional, Profissional. né? Mas sabe o que que acontece? Eu vejo assim, a gente fala muito sobre as faculdades que não nos ensina isso, É, né? Essas formas. E que cursos que vendem a qualquer custo dizendo que você pode fazer. Existem profissionais e profissionais, claro, né? Mas, por exemplo, aconteceu uma intercorrência dentro da clínica. Eu acho que isso ficou mais evidente depois desses Sim, últimos do fenol, acontecimentos, né? né? hum, E o que é que você pode fazer? Eu sempre falo, você tem alguém que trabalha com você, você tem que começar a treinar para situações como essa. Né? Tem uma recepcionista, então ela tem que estar treinada. Aconteceu uma situação, ela já pega o telefone, já vai ligar para um de atendimento, né, emergência, de né? emergência, enquanto você Tá está com o fazendo seu primeiros paciente, socorros. Isso. né? E aí eu até falo, olha, gente, tem uma pessoa com você, manda ela botar no Viva Voz, que é você que tem que falar com o profissional do atendimento de urgência, né? Até para passar, mas você não pode parar de prestar o socorro para ficar no telefone ou ficar perdido, porque chega numa situação que a pessoa não sabe nem para onde ligar, né? E aí
aí a gente coloca na parede da sua clínica o número de contato, o endereço da tua clínica, porque na hora você esquece, ou É. quem está ali Ou o junto com você, nervosismo impede você de agir, isso, né? impede você de agir, ou você ainda vai buscar, às vezes ele pede um ponto de referência, e você na hora tá tão perdido, ou então fica sem saber o que fazer, batendo dentro da sala um no outro, sem saber se eu vou ligar, você faz isso, se eu vou prestar o socorro do paciente ou não. Né? Então eu sempre falo, olha, deixa um contato para onde vai ligar de emergência, um endereço na parede mesmo, né? Deixa o endereço, deixa o ponto de referência para quem tiver com você ligue, ou se você estiver sozinha, é ligar e viva voz. Nunca deixe o celular descarregado, pelo amor de Deus. Mas aí faz parte de um protocolo de segurança da Isso. clínica, né? E que muitos não sabem que para trabalhar com a parte de estética precisa atuar nos primeiros socorros, precisa ter essa A gente capacitação. falou tanto de POP que isso caberia um POP, sabia? De É, primeiros socorros. isso. Porque é uma coisa tão nítida, mas que quando acontece, como a gente viu, fatos que ocorreram, pessoas que não sabem o que fazer, como agir, minutos que foram preciosos, que Mas poderiam é ter que feito tá, a diferença, né? intercorrência, a primeira coisa, exige a calma do profissional. Porque só tendo calma ele vai saber agir. Se ele entrar em desespero, como é que ele vai prestar um socorro, É. né? Você pode Exatamente. até ter o curso de primeiros socorros, mas você não vai saber atuar. Se você estiver nervoso, não. Não vai E saber a atuar. gente só consegue treinando. Quando são clínicas maiores, inclusive, a SAMU ela presta esse serviço de fazer um treinamento em locais maiores, né? E você pode, assim, de como você vai agir e treinar a sua equipe, Sim, quem está com você, né? Fazer mesmo aquele sistema de treinamento que acontece, né, para as equipes de emergência. Porque isso faz parte da qualificação também do Isso, profissional, né? tem que exato. fazer. E eu acho que Porque o esses. profissional não é só aprender a É, aplicar um produto, ele tem que saber agir caso tenha alguma reação adversa. e por mais Tanto a intercorrência, tanto durante o procedimento como pós-procedimento. E Pós-procedimento. por mais que você faça tudo direito, acontece de ter Acontece, uma porque às vezes tem alergia. alguém que É tem, reação é do corpo. alérgico e não sabe. Pois E a é. partir daquele procedimento que foi feito, faz a descoberta trágica que é alérgico e você vai ter que saber Ou agir. às vezes até já usou, mas ali é a segunda vez, que normalmente no segundo contato que você vai apresentar, né? Vai expor e vai Essa vir a reação. reação. É verdade. E assim, vamos supor, aconteceu um problema, aconteceu uma intercorrência, e a gente vai agora conversar sobre as possíveis reparações. É O que poderia importante. ser feito? Lógico que você falou que tudo é um acordo, né? Tudo é o acordo que você faz lá no contrato, mas chega nesse ponto aí já muda, como é que É um funciona? acordo entre aspas. Porque, vamos lá, é um contrato de consumo. Então, Certo. o contrato de consumo é regido por leis, Sim. né? Então, assim, você tem os seus limites. Quando você estabelece cláusulas, é no sentido de política de cancelamento, de devolução do dinheiro, algo nesse sentido, né? Porque ali você vai estar, mesmo que respaldado pelo direito do consumidor, mas você consegue fazer algumas alterações, mas outras coisas não. Então vamos lá. Teve uma intercorrência, causou um dano ao paciente. Esse paciente pode ir ao juízo e requerer Indenização. indenizações, que são os danos. Pode ser dano moral, dano material, dano lucro cessante e, no caso de procedimento estético, dano estético. Então, ele vai poder recorrer ao judiciário pleiteando essas situações. Mas aí, profissional que foi resguardado, que teve todo um acompanhamento correto do paciente, que está pautado em contrato, em termo de consentimento, em ficha da anamnese, fotos, ele vai ter elementos para uma defesa, né? Agora, isso não quer dizer que afaste o paciente de recorrer ao judiciário, né? Isso não quer dizer porque o judiciário está ali para Julgar, né? para socorrer quem pede ajuda, por assim dizer. A gente diz que o direito ele atende a quem não dorme, né? Então, assim, quem tiver interesse de recorrer ao judiciário, vai. Não quer dizer que ganhe, né? E é nesse sentido que a gente está querendo preparar o profissional da área estética, para que ele esteja resguardado em caso de uma possível ação judicial. Agora, é bom ressaltar que, ocorrendo um mau procedimento, pode sim ele pedir um dano estético, um dano moral,
né? Ele pediu um dano material, medicações, outros profissionais que ele teve que recorrer para Para solucionar o poder problema solucionar o dele. problema dele. E eu acho que todo mundo que está agora, que vai ouvir esse episódio, acho que poucas pessoas pensam no jurídico da clínica. Às vezes acha assim, eu não, eu sou pequeno, eu atuo só, né? Eu tenho uma sala de atendimento, a minha clínica sou eu e mais uma pessoa. Não pensa no jurídico. E como o jurídico é importante, né? O se precaver Pois é. juridicamente, estar munido com todo o passo a passo para que É. nada pior venha Ou acontecer. só procurar um profissional da área do direito Quando quando acontecer, e ir ao ajuizamento, é né? verdade. Quando, na verdade, algumas situações você pode resolver extrajudicial, Eu quero um né? jurídico para chamar Sentar, de meu. sentar com. Consultoria também, né, Pode, Camila? pode Como sim. você presta consultoria para clínicas, né, para Exato. esses documentos, né, para que. Essas orientações, né? É, Porque as pessoas têm Até ideia. lidar com clientes problemáticos. Minha gente, cliente, porque o cliente chega temos com aquela vários. máxima, o Mas cliente sempre tem razão, que isso não existe mais, né? O cliente nem sempre tem razão, mas a gente tem que trabalhar e fazer se conscientizar disso, né? sim, Mas como a gente não pensa, eu pelo menos não pensava no jurídico, né? Agora Assim, tem que achar, pensar. agora tem que é pensar. porque na verdade, tem o objeto principal, né? Quando você tem uma clínica, quando você presta um serviço para da área estética, você pensa só o quê? É prestar o serviço estético. Só que vem um combo de responsabilidades Verdade, e tudo. nele também vem a área jurídica, porque nós estamos lidando com pessoas e com pessoas dotadas de direito e de deveres, né? E com todo tipo de pessoa, né? Exato, É verdade. exato. Então, é nesse sentido que você tem que precaver. Se precaver com documentação, se precaver com orientações. Com E pacientes bem saber intencionados, lidar, né, Camila? exato, e saber lidar com pessoas no sentido de solucionar problemas. Porque eu vi uma chamada, alguém que fez uma plástica e fugiu do hospital para não Ah, eu pagar. vi, Sério? absurdo, Eu foi. disse, fez uma plástica geral. Aí eu disse, sim, isso é um Sério? Foi, paciente, e foi foi. Ela seios deu e calote no bumbum, cirurgião foi. plástico. Então, é nisso que a gente pensa. O paciente, na máxima, nem sempre tem razão, que você tem que pensar sempre ir à frente e se precaver. O jurídico faz parte da clínica, como tem o procedimento operacional para todos os processos que você faz, a documentação que a gente já veio falar sobre isso, o jurídico. E muito pertinente, porque até então a gente veio falando de como se resguardar contra possíveis problemas com pacientes, no tipo, ele que vai contra você, Uhum. né? Mas você também pode ir Pode ir contra o contra paciente. ele, né? Nesse caso específico, ele deu um calote. Você dotada ali de um Ai, gente, contato, mas eu já levei né? calote. Ó, tá Mas aí vendo? Já você realizei pode. procedimento Quem mandou e o ser paciente. besta? Não, então você entra, conversa, o Confiança, né? paciente, né? Vamos fazer, ligar ali na conversa. Quando você vê, já fez o procedimento, diz, olha, mas eu passo aqui para pagar um outro dia, porque hoje eu tô assim, né? Eu tô, não trouxe cartão, enfim. E vai embora. E você vai fazer o quê? Prender o paciente ali naquele momento? E Não ainda, pagar? ainda pagar com cárcere privado para É, responder. mas acontece, né? Mas assim, Tá eu vendo achei aqui? absurdo a plástica. Não, Foi, acontece, aconteceu, acontece. caso real. É, Ela fugiu, não fez o Não, tem Pix. muitos eu casos sei. assim absurdos, mas aí no Nossa. caso é o profissional que vai recorrer ao judiciário, vai cobrar o dinheiro dele pelo procedimento realizado. A gente foi bom esse episódio de hoje, muito bom. Porque também, sabe outra coisa? Às vezes o profissional quer se isentar da responsabilidade. A gente está falando de manutenção de equipamentos, por exemplo. Já teve, eu lembrei de um caso de fez laser e o laser queimou o paciente. O aparelho estava desregulado, mas a culpa é da clínica. É, Mas aí é que voltamos para o protocolo de segurança. é. Nesse protocolo de segurança, você tem que se precaver, você tem que estar ciente dos seus materiais. Se está Você é esterilizado, responsável por Se tem eles. resistência à se está. vida, se tá na Tá com a Exatamente. manutenção validade. em A dia. clínica tem que estar limpa, porque pode ter É, algum problema de infecção, coisa do tipo. Então, é preciso que o profissional de estética tenha um protocolo de segurança, que vai do equipamento utilizado
ao produto e a forma de aplicá-lo, né? E isso daí envolve muita coisa, inclusive a questão da intercorrência, Uhum. né? Como agir. Tudo isso faz parte de um protocolo de segurança. A Ellen falou, no sentido de deixa o endereço, os dados, tudo bem aparente, coloca no viva voz do telefone, são coisas desse tipo que devem fazer parte do seu protocolo de segurança. Mas só vai se preocupar com o jurídico o profissional, que é o profissional realmente de respeito, viu? Sim, Que se preocupe em fazer tudo certinho. Porque quem não se preocupa não tá aí nem ligando se vai receber processo, o que é que vai acontecer, né? É verdade. pois é, e Mas ainda atua no sentido de se eu não vou avisar porque senão eu perco o cliente. Isso não existe, minha gente. Transparência é o lema de toda a relação de consumo. Você tem que deixar o seu cliente ciente de tudo que vai acontecer. É verdade. tá vendo aí? Foi ótimo, né? O Foi nosso ótimo o episódio de nosso episódio. hoje. Muito Muito esclarecedor. esclarecedor. Oh, Mas a gente quer agradecer você, Camila, né, por vir, por se disponibilizar em conversar com a gente. Mas eu quero que você fale para os nossos espectadores, né, sobre a sua consultoria, que o dê o seu jurídico recado final, né, é da importante, importância do do jurídico. jurídico. Então tá aqui aberto o canal para que você possa fazer o seu encerramento. Bom, então vamos lá. Para o profissional da área estética, é bom saber que não se atua somente na forma de combativa, mas também de prevenção. E é nesse sentido que se faz importante a consultoria, porque daí a gente estabelece um contrato organizado, uma forma de atender o paciente de forma mais segura, tanto para você quanto para ele. Então, É isso é mesmo. isso. É isso, né? Foi bem esclarecedor. E para você que quer trabalhar de forma correta, a consultoria jurídica faz toda a diferença. Isso, verdade. Então, gente, para você que quer receber esse material maravilhoso da doutora Camila, para que você venha saber, aprimorar, trabalhar de forma correta, estar trabalhando com tudo que você precisa em mãos, nós vamos ter como compartilhar esta conversa, este bate-papo, o material, as informações com você. E para que isso aconteça, você vai fazer o seguinte: você vai printar o nosso podcast, vai postar nas redes sociais, nos stories e marcar o podcast, enviar a postagem no nosso direct com o seu contato para que a gente possa estar encaminhando esse material que vai ser de grande importância para você. Isso. E hoje a gente encerra mais um episódio do Estética na Real. Quero lembrar a você que os nossos episódios eles são quinzenais e a gente está aqui para falar sobre os temas, né, que vocês sempre pedem, esclarecer tudo para vocês. Então, até mais, até o nosso próximo episódio. Tchau, Até tchau. mais, tchau.